Fala rapaziada, hoje eu tô aqui para apresentar um tutorial sobre o procurado Mike Lagos Tyson. Isso mesmo, parceiro. O pré-requisito para poder pegar essa missão no cartaz é ser nível 180 ou superior. Você pega essa missão e entrega logo na entrada de Sufoca Submersa com o NPC Walter World, uma referência a Waterworld, O Segredo das Águas, filme antigo com Kevin Costner. O Mike Lagos Tyson se encontra na região de Sufoca Submersa e na área Vestígios Submersos. Você vai precisar do material de exploração volante hidráulico para conseguir acessar essa área. Vale dizer que você não precisa do material de exploração Selo dos Fundadores, isso porque há um atalho que te leva diretamente aos Vestígios Submersos sem precisar passar por Antiga Sufoca, que seria a área que exigiria o Selo dos Fundadores. Para pegar esse atalho, basta ir até 23-27, entrar na grande porta e seguir o caminho. No final, você sairá direto nos Vestígios Submersos. O Mike Lagos Tyson não possui estado invulnerável permanente, no entanto, ele consegue se dar o estado invulnerável e não apenas por um turno, caso ele consiga atingir algum dos seus personagens ou suas invocações com seu feitiço Telesoco, que é um feitiço que troca de lugar com a entidade afetada, de alcance 2 a 5 sem linha de visão. Caso ele não consiga utilizar esse feitiço em seu turno, ele não se tornará invulnerável. Caso ele consiga, ele se tornará invulnerável e você precisará golpeá-lo no corpo a corpo para remover sua invulnerabilidade. Enquanto você não golpeá-lo no corpo a corpo, ele vai se manter invulnerável. Então, você pode fazer uma luta completamente à distância, sem o estado de invulnerabilidade, ou então fazer uma luta próxima e remover o estado invulnerável toda vez que ele adquiri-lo. O Mike Lagos Tyson também tem uma passiva que ele recebe 15 de potência infinito para cada personagem a uma distância maior do que 3 células de distância dele, no início do seu turno. Então, se você decidir fazer uma luta completamente à distância, tome cuidado com esse buff dele. O Mike Lagos Tyson tem 3 feitiços, todos são ofensivos. O primeiro é o Telesoco, que nós já mencionamos, onde ele troca de lugar com alguma entidade do time do jogador. Esse feitiço também inflige danos de ar e torna o Mike Lagos Tyson invulnerável por duração infinita, até que você o acerte no corpo a corpo. Como eu disse, esse feitiço tem alcance 2 a 5 e não tem linha de visão, e pode ser utilizado uma vez por turno. O segundo feitiço é o Hypercut, de alcance 4 a 5, afeta uma área de quadrado de uma célula. Esse feitiço inflige danos de terra, remove até 2 PMs e empurra uma célula. Também não necessita de linha de visão. Por fim, o seu terceiro e último feitiço é o Splash Talk, é um feitiço de corpo a corpo, ou seja, alcance 1 apenas. Esse feitiço inflige danos de água, empurra 3 células e te põe no estado encharcado por 2 turnos. Caso você seja atingido novamente pelo feitiço Splash Talk, estando no estado encharcado, você receberá 20% da sua vida em danos adicionais. Ou seja, você recebe bem mais danos. A boa notícia é que ele só pode usar esse feitiço uma vez por turno por personagem, e esse estado encharcado pode ser removido. Então, caso você não queira tancar os 20% de vida como danos adicionais, você pode debuffar o personagem afetado, com classes como Enutroph, Eneripsa, Sadida, dentre outros. Como 2 dos 3 feitiços do Mike Lagos Tyson não podem ser utilizados no corpo a corpo, uma estratégia interessante pode ser travá-lo com algum personagem de costas para a parede. Dessa forma, ele só poderá utilizar o feitiço Splash Talk, lançado no corpo a corpo, que é um feitiço que dá para aguentar, visto que ele utilizará apenas uma vez por turno. Então vamos para a luta. Usou o golpe de empurrar, deu o estado encharcado, trocou de lugar, ficou invulnerável, usou o golpe de tirar PMs. Para retirar o invulnerável basta eu bater no corpo a corpo. Já me posicionei de costas para a parede, para ele não conseguir me empurrar. Consequentemente, anulei os 2 golpes à distância dele. Ele nunca vai conseguir sair daqui. Então ele vai ficar apenas dando o golpe Splash Talk no meu panda. Um combate muito trivial se você tiver um personagem tanque dedicado. Normalmente ele teria batido no meu panda de novo, removido o estado encharcado e causado danos adicionais baseado na vida do meu panda, mas eu acho que ele está bugado, então ele só passou o turno. Ele não está batendo em quem está no estado encharcado. Mas o comportamento comum seria ele bater e dar danos a mais por causa do estado encharcado. Aí ia remover o estado encharcado.
Olha só, ele não tá batendo, não sei porquê, mas ele tem o feitiço no corpo a corpo, que era pra ele estar usando. Como eu disse, um combate extremamente simples, olha só, terminei em 3 turnos. Conhecendo as mecânicas fica muito fácil. Então é isso, rapaziada, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe um likezinho, se inscreva no canal, tamo junto, GG.